Oi, eu sou Carlos Henrique Abud e esse é mais um vídeo sobre o NaNoWriMo. Bom, quando a gente passa da metade do trabalho, a tendência é o ritmo da produção cair um pouquinho. E foi o que aconteceu essa semana, e isso tem uma explicação simples. Durante as primeiras 25 mil palavras, a mente está só focada em colocar ideias novas, em criar situações, em criar elementos que possam vingar mais para frente. Então essa semana foi justamente o momento de dar continuidade àquilo que foi iniciado antes, de amarrar pontas soltas. E a tendência agora, durante a última semana, é concentrar no final, fechar aquilo que foi construído de vez, dar um desfecho, mesmo que não seja o desfecho ideal, mas que a história tenha começo, meio e fim, que essa é a proposta, né? Esse é o desafio. E fora essa questão da dinâmica aí no ritmo da escrita, houve também o destaque da Alicia, a personagem realmente cresceu bastante em complexidade, em personalidade, na maneira como ela foi se relacionando com os outros personagens, então ela vai ganhar mais espaço numa versão posterior, com certeza, e os outros personagens meio que se mantiveram no mesmo caminho, a mesma jornada. Ela que ainda tinha muita coisa para ser definida e ficou definido de uma forma muito interessante. Ela inclusive agora não fala, ela começa falando e depois acontece uma coisa com ela que ela perde a voz. Na semana passada eu trabalhei um texto comentado onde o Urus se embrenha na floresta e acaba descobrindo um segredo da Lora. E no caso esse segredo é uma torre abandonada, antiga, que tem uma história misteriosa ali. E nessa torre ela mantém alguns dos escolhidos que ela conseguiu salvar. Então ele descobre que além de tudo ela mentiu para ele não é o único. Só que esses escolhidos são cegos. Então há uma dinâmica muito interessante ali. O Urus acaba exterminando todos eles, e para horror da Lora, e isso vai contribuindo também para o ânimo dela, o espírito dela ficar cada vez mais pesado, que é onde a gente quer que ela fique durante o momento da crise, e a gente se aproxima então do confronto final, onde tudo vai estar em jogo. Dito isso, vamos ver então os detalhes do status, né, da história. Na plataforma do NaNoWriMo, a gente está no momento com 32.836 palavras, não está tão atrás, temos 33.333 para fazer até o final do dia, né? Temos que chegar a essa marca, e a minha média diária já caiu, está em 1.561, então está tudo sob controle, tudo indica que eu vou terminar a tempo, até alguns dias antes, porque sempre dá para acelerar um pouquinho mais na reta final, né? E como eu tinha falado, nessa semana o rendimento não foi tão bom quanto na semana passada. Eu comecei fazendo acima de 2.000, depois caí um pouquinho, né? Anteontem eu não fiz nem 1.000, mas aí eu estou voltando à média devagarzinho. O importante é não deixar, como eu tinha falado no outro vídeo, não deixar fugir muito do aceitável para poder não ter que virar muitas noites na reta final. E hoje então eu queria trabalhar um momento da história anterior à chegada do Urus na tribo e o encontro dele com o Colby, um diálogo que os dois têm. Eu tenho que escrever esse diálogo, mas eu planejo algumas coisas para esse momento. A primeira coisa, o Urus tem que ver o fragmento do cilindro de argila que o Colby traz com ele. Na história do Colby, ele entra na gruta e ele realmente entra em contato com a palavra divina, e essa palavra sagrada está gravada em vários cilindros de argila, e um desses cilindros se quebra e o Colby leva uma lasquinha desse cilindro. A outra questão é que a história do Colby é marcada por um assassinato. Ele mata uma pessoa muito cedo, né, durante a infância. E ele, no momento que ele encontra com o Urus, ele ainda está marcado por isso, ele ainda está traumatizado por isso. Está tentando lidar com essa situação. Então eu quero que o Urus, como um soldado, passe um pouco do que é para ele matar, o que é lidar com essas questões. Quero que mostrar um pouco da perda da inocência do Colby e acrescentar um pequeno detalhe da vida do Urus, que ele não costuma se sentir culpado pelas mortes que ele causa, exceto por uma. Então eu não vou dizer ainda qual é, eu só vou jogar isso, e é uma coisa que eu vou trabalhar, que isso pode vir a ser fundamental para a identificação do ponto fraco do vilão. De repente é com isso que a Lora vai ter que jogar lá no futuro. Então é basicamente um diálogo, os dois se encontram na estrada, ele não chegou ainda na tribo e o Colby está fugindo das pessoas que compraram ele de sua terra natal com essa lasquinha de argila, e durante essa fuga os dois se encontram. O Urus acabou de lidar com a tempestade âmbar, uma nuvem de âmbar que tem no deserto e é uma coisa perigosa, e ali foi o primeiro contato dele com a Alicia, eu já escrevi. E agora então os dois estão num acampamento de noite, no meio do nada. O Urus faz uma fogueira, então eu parei ali, ó. Fez-se um longo silêncio, durante o qual ambos ouviam apenas a brisa constante e o estalar do fogo. E aí eles vão começar a trocar ideia, e vai ser importante para a gente conhecer um pouquinho mais de cada um. Então vamos começar aqui e ver como é que fica.
Então, como o Kobe é uma criança, a gente já faz ele ser bem direto nas perguntas, sem fazer muito rodeio, né? Então, o senhor já matou? Uras percebeu um leve tremor nas bochechas magras do garoto, enquanto ele fazia a pergunta. Eu quero que o Kobe veja a si mesmo de uma maneira bem inferiorizada. Eu quero que ele se veja pequeno perto dos outros, porque ele cresceu meio que ignorado pelas pessoas em volta. E era praticamente um escravo. Então isso vai ser interessante porque ele vai olhar para todo mundo depois que ele sai da terra dele com extrema admiração, ou medo ou admiração. Então ele vai ter essas duas variáveis aí para poder lidar com as pessoas com quem ele conhece. No caso do Uras, ele primeiro fica amedrontado, porque o Uras é uma figura ameaçadora, imponente para quem não conhece, e depois do momento que eles passam, anterior a essa cena aí, ele passa a sentir admiração então pelo soldado. Mas das duas maneiras eu quero sempre que ele se sinta menor do que as pessoas. Ele, ou pelo temor ou pela admiração cega, pela idolatria, ele vai sempre se sentir uma pessoa muito pequena, até a hora da virada, né? Então, seguindo ali. Já, filho, o soldado procurou dar aquela resposta de maneira neutra, mas percebeu ter falhado, pois os olhos do menino se abriram ainda mais. Isso porque eu faço uma menção a ele ter olhos grandes antes, né? Antes disso aí. E como foi? Uras hesitou. À sua revelia passaram por sua mente alguns dos vários momentos em que tirou a vida de alguém. Em sua quase totalidade eram completos estranhos, inimigos, nada mais, exceto um deles. Sacudiu a cabeça para se livrar do sono e das lembranças antes de continuar a falar. Então, esse exceto um deles aqui, eu posso ou não, durante o NaNoWriMo, desenvolver esse inimigo do Uras aí, ou o inimigo ou não, mas essa pessoa que ele matou e que realmente modificou a sua forma de ver as coisas. Como eu tinha falado antes, se eu trabalhar isso agora durante o NaNoWriMo, se servir para amarrar uma ponta solta, isso pode ser usado como um calcanhar de Aquiles, como uma fraqueza do personagem. Então vai depender se vai ter espaço para isso agora ou não, mas é algo que eu pretendo desenvolver. Então vamos seguir a partir daí. É interessante que agora desenvolvendo o diálogo dele com o menino, eu percebi que o Uras ele tá meio sem jeito, meio escolhendo uma forma de se comunicar com o garoto e ele não era assim. Até então ele é um personagem muito frio, muito embrutecido, até pela questão dele ser soldado e tudo mais. Então isso eu posso associar com a questão ali da pessoa que ele matou. Ele tem uma fraqueza com crianças, de repente. Eu só não sei se isso vai contribuir para humanizar demais o personagem, já que ele é um vilão. Isso aí tem que ser muito bem dosado, para o leitor não passar a torcer mais por ele do que para a Lora. No final das contas, essa linha vai se definir. Ela vai meio cinzenta até o terceiro ato, mas dali para frente essa linha tem que se definir. Eu não quero uma história tão controversa nesse sentido. Mas eu estou percebendo, escrevendo agora, que ele tem uma maneira peculiar de falar com crianças. Eu ainda não sei se eu vou valorizar isso, se eu vou explorar isso de alguma maneira, ou se de repente num próximo tratamento, para seguir coerente ao personagem, se ele vai mudar essa maneira de lidar com o Kobe. Vamos ver. Então, recapitulando desde lá de cima, sacudiu a cabeça para se livrar do sono e das lembranças antes de continuar a falar. Bem, sou um soldado. Então, em batalha, você precisa fazer o que tem que ser feito, sabe? Você tem que pensar que o outro está disposto a fazer o mesmo com você. Não, eu quero saber como foi depois, esclareceu Kobe impaciente. Como você conseguiu ficar em paz outra vez? Só naquele momento o soldado compreendeu que o menino estava lutando para lidar com seu primeiro derramamento de sangue e queria algum tipo de ajuda. Então essa é a questão que eu estava falando, esse é o ponto central desse diálogo aí deles, o motivo de haver esse diálogo. E o Kobe realmente está com essa questão interna para poder lidar e procura algum tipo de ajuda no guerreiro mais velho, por assim dizer. E o Uras dá bem a visão dele do que é ser um soldado, do que é estar em batalha. É bem por aí mesmo que eu estava pensando a direção da história. Só que eles não se abrem totalmente um pro outro agora não, tipo, eu não quero que o Uras fique perguntando detalhes sobre a morte e tudo mais, isso pode ser feito depois. Meu interesse agora é uma reflexão mais ampla sobre a visão de cada um sobre o mundo, sobre a realidade.
Então ficou assim. Você dorme à noite? Perguntou Uras, incerto se aquele era o melhor caminho para prosseguir a conversa. Colby fez que não com a cabeça. Não consigo mais dormir, senhor. Acho que nunca mais conseguirei. Ele aparece para você, não é? E pergunta por quê. Colby assentiu, encolhendo-se um pouco. E você não sabe o que dizer. E no sonho ele é forte, muito mais forte do que jamais foi quando ainda estava vivo. E você é pequeno, pequeno e lento. Sem perceber, Uras foi deixando o tom de voz mais e mais intenso. E você não consegue correr, não pode fazer nada. Pare, senhor, por favor. Então aqui a gente obviamente está trabalhando a experiência do Uras, né? E que coincide, obviamente, também com o que o Colby está passando. Está começando a se desenhar como eu posso trabalhar essa questão. O Uras tem um pouco mais de consideração por crianças porque ele pode ter passado justamente por uma experiência parecida à do Colby. Isso faz muito sentido. E essa questão dele ver a pessoa que ele matou de uma maneira imensa, grande, maior do que foi quando estava vivo, e ele, em contrapartida, ser uma pessoa pequena, isso também dialoga com a insegurança que ele próprio sente. A gente já mostrou isso em outras ocasiões da história, que ele tem essa empáfia, essa forma de lidar com bravatas e provocações e tudo mais, um orgulho muito grande, mas para esconder uma insegurança também muito grande. E o Colby está meio que trilhando o mesmo caminho, e isso também é legal de fazer numa história. Principalmente histórias épicas, fazer personagens trilharem o mesmo caminho, mas acabarem lidando e reagindo de maneiras diferentes e conseguindo resultados diferentes também. Isso dá uma perspectiva para o leitor de como as coisas poderiam ser para um personagem ou outro, e às vezes isso faz com que uma tragédia, uma coisa ruim, seja mais sentida, né? Seja sentida de uma maneira mais forte, porque ele olha o outro personagem e pensa, caramba, podia ser tudo de outra forma, tudo poderia ter sido diferente. Então nesse ponto a gente está fazendo com que o Uras seja o futuro do Colby, e com um pouquinho de sorte a gente vai fazer o leitor se perguntar se ele realmente vai ter o mesmo destino ou não. Ante o pedido do garoto, o soldado fechou os olhos com força e sentiu uma lágrima despencar vergonhosamente, desenrolando seu rastro úmido até o canto da boca. Então essas coisas também servem para mostrar, como eu tinha falado antes, a fragilidade que o Uras luta para esconder. A lágrima despencou vergonhosamente, porque para ele chorar é uma demonstração de fraqueza, né? Um dia você vai conseguir dormir, disse com a voz embargada. Apesar de tudo, um dia você vai conseguir ficar em paz. É bom saber. Isso aí eu pretendo desenvolver um pouquinho mais, não agora, mas o que eu pretendia dizer já está dito. O que é isso? Uras apontou para o objeto que Colby manuseava. O menino pareceu só ter se dado conta de que estava segurando o fragmento do cilindro após aquela pergunta. Não estou muito feliz com a maneira como essa frase está, não, mas, como sempre, né, a gente deixa como a ideia veio e depois gasta um tempinho trabalhando com calma, refinando. Então, seguindo, encontrei uma caverna ao norte, respondeu ele erguendo o pequeno triângulo de argila à frente dos olhos, como se o estivesse vendo pela primeira vez. É bonito. Os olhos de Colby dificilmente se concentravam em um único lugar por muito tempo. Estavam sempre saltando pela paisagem, como se esperassem encontrar uma horrível ameaça se aproximando de qualquer direção no próximo segundo. Então a ironia da questão é que o Uras vai estar próximo de ter o fragmento com a palavra divina, e ele vai deixar escapar, porque ele não deu importância para isso, compreensivelmente, mas mais à frente ele vai se dar conta de que ele teve com o portador da palavra divina e não aproveitou o momento para pegar para ele o item que ele tanto vai procurar. Mas isso é para o futuro. A gente está entrando agora na outra questão que eu queria trabalhar, que é a personalidade do Colby no sentido de se ver um excluído, de se ver um pária, né, entre
as pessoas e fazer um contraponto entre a falta de visão do Kolbe sobre o que existe no mundo e o que o Uras já viu e o que o Uras tira daquilo que ele já viveu, da experiência que ele já teve andando por aí. Acalme-se, garoto. Está seguro aqui. Nunca estou seguro, senhor. Preciso tomar conta de mim. Talvez tenha razão. Sei que sim, reafirmou o menino, coçando o rosto sujo. O mundo é um lugar horrível e perigoso. Isso, com um pouco de sorte, é baseado no que já foi escrito sobre o Kolbe. Nessa hora, essa fala dele vai encontrar alguma ressonância no leitor. Ele vai realmente assimilar isso que está sendo dito de uma forma diferente, porque realmente o Kolbe, para chegar aí, ele vai ter passado por muito aperto. Uras queria discordar do garoto, dizer-lhe que não era bem assim, que em alguns lugares, em torres adornadas com ouro e brilhantes, havia pessoas dormindo em almofadas de seda e se banhando com as mais raras essências. Mas, no fim das contas, o pequeno estava mesmo certo. Esse mundo, macio e perfumado, não era o mundo dele. Jamais seria. Ainda que durasse 100 anos, Kolbe passaria a vida inteira alheio àquela realidade, tanto quanto as montarias e cachorros dos nobres. Então isso é aquela questão que eu falei, a percepção de cada um sobre o mundo, e o Uras realmente não tem essa visão de um mundo totalmente horroroso, horrível, como o Kolbe tem, porque ele já viu muita coisa. Só que ele é experiente o suficiente para saber que esse mundo melhor, esse mundo que não é horrível e perigoso, não é para o menino, e nunca vai ser, na visão dele. E isso também torna uma possível ascensão do Kolbe uma coisa muito mais valorizada dentro da história. O mundo é um lugar injusto, isso sim, concluiu o soldado, antes de virar de uma só vez o conteúdo de seu cantil. Esse cantil eu introduzo antes, né, no momento anterior à cena, e esse é o contraponto onde eu queria chegar. Para o Kolbe, o mundo é um lugar horrível e perigoso, e para o Uras, o mundo é um lugar injusto. Então era essa sutil diferença entre os dois que eu queria colocar na história, e isso com base nas experiências de cada um até o momento. É sim, senhor, concordou o garoto, e não disse mais nada até o outro dia. E esse é um bom ponto, então, para a gente fechar essa sessão de escrita comentada. Muito bem, a gente está caminhando para a última semana de NaNoWriMo. Eu pretendo terminar tudo um pouco antes, poucos dias antes do término do prazo mesmo, do final do mês. E o próximo vídeo, então, vai trazer essencialmente o upload do texto no site do NaNoWriMo para a obtenção do certificado, se tudo der certo. Até lá, então. Se você gosta de escrever ou é um leitor interessado em como as histórias surgem, aqui do lado tem o link do projeto Planos em Prática, uma série de exercícios de escrita onde você me assiste criando histórias do início ao fim. Aqui embaixo na descrição tem o link para nossas redes sociais e o nosso site, onde você encontra nossos últimos lançamentos. Era isso para o vídeo de hoje, abraços e até a próxima!